Ele acreditou que poderia fazer diferente. Ele foi sem medos para o maior palco da carreira enquanto treinador. Esta é uma entrevista que você não vai querer perder. Obrigada, Silas, por te disponibilizares para esta conversa. Tens agora a carreira de treinador fora de cena e viemos até aqui a esta sala magnífica do Teatro Armando Cortês, na Casa do Artista, para falar da fase que foi o maior palco da tua carreira enquanto treinador, que foi a tua ida para o Sporting Clube de Portugal. É a primeira vez que falas depois de ter estado em Alvalade, olhando para esta capa da bola daquele dia e para algumas imagens daquela apresentação. O que é que mudavas se pudesses fazer alguma alteração no guião? Eu acho que não mudava grande coisa. Pequenas coisas, mas não mudava grande coisa. Em geral, a postura geral, a ideia geral, que é essa aí do não termos medo, não mudava grande coisa. Até porque, por exemplo, olhando para essa, não temos medo. A verdade é que todos os jogos que eu perdi com o Sporting, que nós perdemos, mas como eu era o treinador, sou eu que tenho que assumir, todos os jogos que eu perdi com o Sporting, perdi a tentar ganhar. E isso para mim é muito importante. Ou seja, nunca perdi a dizer vou jogar para não perder. Não, perdi a tentar ganhar. Fazíamos sempre muitos golos, criávamos sempre muitas ocasiões. Em certos momentos do jogo, sobretudo nas bolas paradas que nós sofremos muitos golos, perdemos alguns pontos e quase sempre fora de casa, mas foi sempre a tentar ganhar, portanto a ideia geral eu não mudava grande coisa. O que é que te levou a aceitar o cargo de treinador do Sporting? Eu acho que há certos clubes que nós não podemos dizer que não. O Sporting era, para mim ainda era mais difícil dizer que não, porque era um clube que eu tinha um vínculo emocional grande, porque tinha jogado 2 anos no Sporting, de miúdo sempre gostei do Sporting. Depois, com o tempo, nós, mesmo já como jogador, nós vamos perdendo um bocado essa ligação, mas era um clube muito difícil de dizer que não, até porque nós estávamos, nesse momento estávamos sem trabalhar. Se calhar, olhando agora atrás, se calhar poderia ter feito uma análise diferente do Sporting na altura. Eu também não tive muito tempo, esta é a verdade, eu não tive muito tempo para pensar. O Sporting contacta-me um dia, passado 2 dias eu tinha que tomar a decisão. Porque eu lembro-me que o Sporting tinha jogado com o Rio Ave, para a Taça da Liga, salvo erro, tinha perdido em casa e nós tivemos que ir fazer o jogo a Aves. Não havia muito tempo, mas olhando agora para trás, se calhar até pensando outra vez naquela pergunta que tu me fizeste de o que é que eu mudava, não é que mudasse, mas se calhar teria feito uma análise diferente. É certo que eu ouvi também algumas opiniões que para mim eram importantes. E as opiniões eram todas diferentes daquilo que eu apanhei. Okay? Ou seja, a opinião era uma coisa e eu depois, quando cheguei e comecei a ver, era diferente, muito diferente do que eu apanhei. Mas o que me levou a aceitar foi realmente o simbolismo que tem o Sporting, sobretudo para mim, a nível emocional. Era um clube que houve sempre 3 clubes que eu disse que gostava de treinar. Atlético, que ainda não treinei, Belenenses e Sporting. Estes 3 eram 3 clubes que eu gostava de treinar, porque eram 3 clubes que eu tinha jogado e que me diziam muito. E então sempre quis treinar, agora só falta o Atlético. E pronto, é um bocado isso também. É como eu te digo, é muito difícil dizer que não a uma equipa como o Sporting. Nesses 2 dias, o que é que ponderou na tua decisão de dizer que sim, para além dessa tua vontade de um dia eu quero treinar o Sporting? Eu sou de arriscar, não sou de me atemorizar com os desafios.
Eu, quando fui para o Belenenses, sabia o desafio que era. Depois, quando estava no Belenenses, senti ainda mais o desafio pelo conflito que havia entre clube e SAD. E o Sporting ainda sabia melhor o que era, porque eu via tudo o que estava a acontecer no Sporting. Só que eu sempre fui muito, já a jogar, eu era muito assim, sempre fui muito valente no sentido de dizer, não tenho medo, é um desafio, mas nós vamos e o que tiver que ser que será. E depois, em geral, olhei um pouco para os jogadores que tinha, não fiz uma análise profunda porque não tive tempo, mas olhei para os jogadores que tinha e achei que poderíamos, sem os conhecer, achei que poderíamos fazer um bom trabalho. Neste momento da apresentação, Frederico Varandas, presidente do Sporting, dizia que esta equipa técnica pode colocar o Sporting num lugar correspondente à valia do grupo. Falaste agora aí que não tinhas bem ainda consciência da valia daquele grupo. O que é que te foi pedido pelos responsáveis do Sporting naquela altura? Repara que nós entramos no Sporting, o Sporting está em nono lugar. Está em nono lugar, está em último lugar na Liga Europa, está em último lugar na Taça da Liga. Nosso objetivo mínimo era o terceiro lugar. Depois, em todas as outras competições, iríamos ver onde é que poderíamos chegar, mas realmente quando eu chego, quer dizer, a moral estava muito em baixo, mesmo a nível de resultados. Havia uma crença, tanto em nós como nos jogadores, mas também havia alguma desconfiança. Portanto, o pedido não foi tentarmos alcançar o terceiro lugar e nas outras competições vermos o que é que poderíamos fazer, até porque estávamos em último em todas elas, menos na Taça de Portugal, que era uma questão de eliminatória. Como é que foi o primeiro treino na academia? Nós estávamos muito motivados. E eu penso que os jogadores também, num certo sentido, também estavam motivados, porque a troca de treinador traz sempre uma motivação extra. Lembro-me dos exercícios, lembro-me de muito empenho dos jogadores, e não me lembro assim de muita coisa em especial. Nós tínhamos muita coisa que pensar, já nessa altura já estávamos a pensar no jogo do Aves e estávamos a fazer um treino para não convocados, dos jogadores que não tinham participado tanto contra o Rio Ave. E o Sporting é um clube, também pela densidade de jogos, é um clube que não nos dá a possibilidade de pensar muito naquilo que passou para trás. Nós temos constantemente estar a pensar no que vem, porque realmente foi um desafio muito diferente do Belenenses nesse sentido. Muitos jogos, densidade de jogos muito grande. No Belenenses nós entramos também a meio, quando entramos, eu lembro que entramos a meio em janeiro, mas com uma diferença muito grande, com semanas inteiras para trabalhar. E no Sporting não, no Sporting era 2 dias. A verdade é que eu muito dificilmente consegui trabalhar sempre aquilo que queria. É muito difícil trabalhar com esta densidade de jogos, não tendo uma pré-temporada, é muito difícil. E no Sporting nós tivemos esse problema. O que acontecia? Que quando tínhamos mais tempo para trabalhar, perdíamos metade da equipa, ou mais, porque eles são bons e estavam nas suas seleções. E lá está, quando os jogadores que à partida iam jogar vinham, só tínhamos 2 ou 3 dias de treino outra vez com eles. E então não é fácil trabalhar numa equipa assim sem ter um tempo de pré-temporada, ou 5, 6 semanas sem competir. É difícil de entrar a meio e conseguir meter a jogar uma equipa como nós queremos, porque eu acho que este Sporting nunca jogou como eu sinto. Esta equipa do Sporting nunca jogou da maneira que eu queria jogar e que sinto que nós poderíamos jogar. Mas lá está, era um contexto muito diferente daquele que existe agora, mas era o contexto que nós tínhamos e aceitámos esse desafio e agora já não há muito a fazer relativamente a isso. E porquê é que nunca jogou da forma que querias que jogasse? Este Sporting tinha vários jogadores que jogam muito no limite do risco. E isso é bom, às vezes é bom ter 1 ou 2, mas ter 4 ou 5 já torna as coisas mais complicadas, porque se torna uma equipa com muita pressa. Este Sporting tinha muita pressa,
por exemplo, no Valência eu consegui que não houvesse essa pressa toda, também por isso, porque tive muito tempo a trabalhar, tinha muito tempo a mostrar vídeos, para voltar a trabalhar com os jogadores individualmente. Com este Sporting, lá está, a urgência de ganhar, a urgência de, por exemplo, jogamos contra uma equipa de meio da tabela, nós temos que ganhar, os jogadores a sentirem um bocado essa ansiedade, fazia com que a nossa equipa fosse muito mais vertical do que aquilo que eu acho que deve ser. Mas isto é um problema que não é só do Sporting. Em geral, as equipas em Portugal, e não é uma crítica às equipas, mas eu vejo as equipas em Portugal, muitas delas assim. Só que eu entendo que não deve ser assim. Mas foi difícil de mudar para nós, porque esses jogadores que têm isso, que às vezes é bom, mas eram jogadores muito influentes e que nos faziam ser uma equipa muito vertical, demasiado vertical para aquilo que eu acho que deveria de ser. E quando tens jogadores influentes e são tantos, tens de te adaptar tu também. Portanto, eu tentei-me adaptar também um pouco a isso. Temos aqui a capa do primeiro jogo que fizeste 3 dias depois dessa apresentação. Foi com o Desportivo das Aves, venceste 1-0. Sobre este selo aqui de ventos de mudança, chamámos-lhe nós na altura. Para ti foi importante também, independentemente de não teres tido tempo para trabalhar, poder começar com uma vitória, para de alguma forma também tentar dar alguma tranquilidade àquele grupo que estava numa fase muito complexa? Sim, eu lembro-me desse jogo. Nós estamos a chegar ao Estádio do Aves, era o meu primeiro jogo, né? Nós estamos a chegar ao Estádio do Aves e somos recebidos o autocarro é recebido com algumas vaias, os assobios e tal. Eu achei estranho porque não estava habituado a chegar ao primeiro jogo eu a um estádio e ser recebido assim. Eu sei que não era para os jogadores, eu sei que não era para mim, mas é inevitável que se ouça. E eu senti realmente que havia alguma ansiedade pelos resultados anteriores e esse jogo foi importante ganharmos. Não jogámos, é verdade que não jogámos muito bem, mas fomos superiores. Fomos superiores e ganhámos de uma forma justa. E nesse início, quem é que para ti foi o jogador mais importante no trabalho e na mensagem que querias passar para o grupo? Foram todos importantes. Naturalmente que o Bruno era o jogador que, se calhar, que não sentia tanto a ansiedade, no fundo, porque ele tem muita confiança nele próprio. Ou seja, o Bruno, se nós sofrêssemos um golo, o Bruno não se ia abaixo a nível psicológico. Eu quando digo não se sentia tanto, ele sente muito o jogo, toda a gente vê que ele sente muito o jogo e que vive muito o jogo, mas não sentia tanto como alguns jogadores no sentido de desistir. Talvez o Bruno fosse dos jogadores mais importantes nesse sentido, porque havia muitos que sentiam mais o peso de um gol contra, por exemplo. O Bruno não, o Bruno nesse aspecto é muito, muito forte psicologicamente e foi importante para nós porque nós realmente nós podemos olhar as coisas de várias maneiras e haverá gente que quer ver de uma certa maneira e outros de outra. Os números são os números e nós estávamos em nono, entramos em nono, saímos em quarto, estávamos em último da fase de grupos da Liga Europa, acabámos por passar. No penúltimo jogo já tínhamos passado à fase seguinte, estávamos em último na Taça da Liga e conseguimos ir à Final Four. Depois haverá gente que tem opiniões diferentes, mas eu acho que nós prestámos um bom serviço ao Sporting. Tenho a certeza absoluta disto, nós prestámos um bom serviço ao Sporting e fizemos um trabalho no Sporting que tinha que ser feito. Difícil, muito difícil, mas era um trabalho que tinha que ser feito e que é um trabalho sobre o qual eu não vou falar, mas que tinha que ser feito e que o Sporting, eu acho que está a tirar proveito dele. O que é que te faz não querer pormenorizar a importância desse trabalho feito? Então, são coisas sobre as quais eu não quero falar, mas que eu sei que o serviço que foi prestado foi bom, porque havia coisas e decisões que nós tomámos que tínhamos mesmo que tomar. Algumas delas não são decisões populares, mas têm que ser tomadas. Não queres falar mesmo sobre esse tema? Não.
Então vamos voltar a falar de jogos. Depois dessa estreia no campeonato com o Aves, a estreia na Liga Europa, com uma vitória. E aqui falava-se de uma jornada má para o ranking de Portugal e que o Leão salva a honra, foi essa a manchete do Jornal A Bola. Novamente ele aqui, Bruno Fernandes. Esta vitória na estreia em casa na Liga Europa foi... que importância teve para ti e para a equipa nesta fase em que a equipa se encontrava? Eles tinham vindo de uma derrota com o PSV Eindhoven. E perder esse jogo significava praticamente ficar fora dos primeiros lugares. Portanto, era muito importante para nós. Nós, quando analisámos o LASK, sentimos isto é uma equipa a sério. É mesmo uma equipa a sério. Muita gente fala do LASK, não tem noção da equipa que é uma equipa a sério. É uma equipa, na verdadeira ascensão da palavra, é uma equipa muito intensa, pressiona o jogo todo. Nós analisámos o jogo deles, os jogos deles, e dissemos, vamos ter problemas com esta equipa. Não estávamos preparados, como equipa ainda não estávamos preparados para os defrontar. E foi uma primeira parte, eu lembro, uma primeira parte nossa muito má, eles a pressionarem muito bem. Nós a tentámos jogar com uma linha de 3, que também não tínhamos trabalhado muito, é verdade. E depois senti necessidade de alterar, porque, aliás, até foi na primeira parte ainda. Infelizmente tive que tirar um jogador, coisas que eu não gosto de fazer, porque eu sinto muito aquilo que o jogador sente, porque eu estive lá. Tivemos de tirar um jogador ainda na primeira parte para mudar o sistema, para passar a jogar em 4-3-3, porque eu senti que com linha 3 nós íamos perder o jogo. Depois acabámos por dar a volta, mudámos também um pouco ali a maneira de jogar, e conseguimos dar a volta, mas era um jogo muito importante para nós. Era o nosso primeiro jogo em casa, o facto de se não ganhássemos, ou se tivéssemos perdido, eu acho que ficaríamos fora das eliminatórias da Liga Europa. Era muito difícil depois recuperar. Porquê? Porque depois lá está, depois nós íamos sempre jogar no risco, naquele risco que eu te dizia há pouco. Temos que ganhar, temos que ganhar, temos que ganhar. E aqui este jogo era muito importante para nós. E também para os jogadores, né? Sentirem... Nós, quando fizemos a análise, dissemos, atenção, isto é uma equipa das melhores que nós vamos apanhar na Liga Europa, e era. E eles sentiram também que era uma equipa forte. Eu acho que esta equipa do Sporting, contra equipas quando o desafio é maior, se consegue automotivar, os próprios jogadores conseguem se automotivar de uma maneira diferente. Com os outros nós temos que os motivar, com estas equipas eles conseguem se automotivar de uma maneira diferente para melhor. E que acabámos por ganhar. Na primeira parte eu acho que o LASK foi melhor que nós, na segunda parte nós acabámos por ser melhores e acabámos por ganhar. Mas era uma equipa muito, muito complicada de se jogar. Falaste aí no sistema de 3. Foi difícil para ti encontrar uma identidade, a tua identidade para esta equipa do Sporting? Porquê? Porquê que oscilaste tanto em termos de sistema tático? Falta de treino, falta de tempo de treino, e com os jogadores todos é importante. Nesse sentido é importante. Depois, o que é que eu senti? Eu sou muito versátil. Nesse aspecto, eu considero-me um treinador muito versátil e muito criativo, tanto a atacar como a defender. O que eu encontrei, agora olhando para trás, eu sinto que o Sporting jogava quase sempre em 4-2-3-1. É um sistema que eu normalmente não uso muito. Não me identifico muito, não é um sistema que eu gosto muito, por várias razões. E eu tive que me adaptar também a eles, porque eu senti que o facto de terem ganho títulos o ano passado em 4-2-3-1 que os levou a pensar que, ou seja, nós quando ganhamos títulos, e eu já ganhei títulos e já joguei equipas que as coisas correram bem, e eu fiquei um pouco preso àquilo. E eu acho que esta equipa do Sporting também estava um pouco presa ao 4-2-3-1. Aí depois o facto de não podermos trabalhar, não é? O facto de não podermos trabalhar e a urgência de ganhar obriga-nos a ir sempre também, se calhar, um pouco ao encontro daquilo aquilo que eles se sentiam mais confortáveis, e nesse aspecto eu filo várias vezes.
Embora, se eu pegar numa equipa, de princípio, muito dificilmente veremos a nossa equipa a jogar em 4-2-3-1. Mesmo muito dificilmente. Qual é o sistema tático para ti que vai mais ao encontro dessa tua versatilidade? Eu gosto muito de 4-3-3 e uma linha 3. São os sistemas que eu mais gosto a nível pessoal. São os sistemas com os quais eu mais me identifico, apesar de também jogar em 4-2-3-1, se for preciso. Lá está, esta faceta que eu tenho de ser versátil. Pergunto isso também porque a questão da linha 3 agora está muito em voga também, muito em moda, mas é algo que já existe há muito tempo, Sim, não é de agora, apesar de agora se falar muito mais. A linha 3, claro, agora usa-se muito mais, mas a linha 3, eu fui para a Espanha em 98 jogar e jogávamos com 3-5-2, em 98, e seguramente que foi usada muito mais cedo, muito antes de 98. Depois, agora, ultimamente tem-se usado muito também, aliás, nós não inventámos nada. Nós, aqui em Portugal, nos últimos anos, eu acho que fomos nós os primeiros a usar regularmente, nos últimos anos fomos nós os primeiros a usar regularmente a linha 3 no Belenenses. Eu lembro-me, haviam muito poucas equipas a usar e as que usavam pontualmente. Nós começámos a usar regularmente, mas porque eu tinha visto outras equipas e tinha visto coisas que gostava muito e que achava, nomeadamente as Juventus do Conti, achava que havia coisas que nos permitiam atacar de uma maneira e defender de uma maneira também importante para nós e, sobretudo, olhando aos jogadores que nós tínhamos do Belenenses naquela altura. Nós, quando entramos, sentimos também ali alguma falta de confiança, sobretudo nos centrais, e dissemos, estes centrais, se tiverem que dividir a largura toda por 3, são capazes de se sentir mais confortáveis do que só com 2. E foi isso que nós fizemos. Agora já há muitas equipas a usar, mas antes, é como eu te digo, nós não inventámos nada. Antes de nós, havia já equipas a usar, e a Itália, então, que é um futebol que eu sigo muito, a Itália, então, muitas equipas usam e fazem-no muito bem. Agora aqui em Portugal o Ruben continua a usar, mais uma outra equipa que usa ou usam só pontualmente quando têm bola. Os jogadores tinham vencido coisas com outro sistema e sentiam-se confortáveis no outro sistema. O que acontece é que nós achávamos que poderíamos atacar melhor com uma linha 3. Mas depois entrava outra vez a tal pressa que eu te digo, que seja com linha 3, seja com linha de 4, seja com linha de 2 ou sem centrais, não interessa. Essa pressa é crucial em qualquer sistema. Mas nós, lá está, nós fomos um pouco também ao encontro daquilo que sentimos, que os jogadores se sentiam mais confortáveis. Olhamos agora aqui para a primeira página antes desse jogo, da defesa do título da Taça de Portugal, em Alverca. Viagem aos sonhos de Silas, foi a forma que nós escolhemos para a manchete deste dia, deste jogo. Que sonhos é que tinhas? Nesse jogo nós fomos superiores, só que não fizemos gol. Não fizemos gol e isso acontece várias vezes. Agora também sabia que os jogadores que entraram nesse jogo que tinham capacidade para ganhar ao Alverca e que tínhamos a obrigação de ganhar ao Alverca. Porque um jogador que está no Sporting tem a obrigação de chegar e uma equipa do Sporting tem a obrigação de chegar a um jogo do Alverca, inclusive sem treinador, e ganhar. Inclusive sem treinador. Mas nós, honestamente, os jogadores fizeram muitas coisas que eu pedi. Houve muita coisa boa. Claro que nós olhamos ao 2-0 com o Alverca e a maior parte das pessoas diz não se tira nada de bom daqui. Mas houve muita coisa boa que fizeram e não conseguimos fazer gol. Portanto, mas é como eu te digo, só quem nunca jogou é que acha que nós podemos chegar ao Alverca e não perder. E este jogo, Silas, para além da derrota, da eliminação da taça, teve um peso muito grande no tempo em que estiveste no Sporting. E digo isto porque houve incidentes no final do jogo, houve manifestação dos adeptos, houve descontentamento, que depois levou ao cancelamento do apoio da direção às claques do clube.
Foi a partir deste jogo que se começaram a ouvir assobios em Alvalade nos jogos em casa. É difícil porque chega uma altura em que, por exemplo, se eu sou jogador e se falho num lance e a equipa é assobiada, o jogador não sabe se é para ele, se é para o treinador, se é para todos nós, Mas é como eu te digo, eu não senti, por exemplo, algumas vezes que nós estávamos a ganhar e haviam assobios, estávamos a ganhar com alguma facilidade, senti que não era para os jogadores, naturalmente. Mas aos poucos nós também nos fomos habituando a isso. É difícil, é extremamente difícil. Mas em geral eu acho que com os jogadores e connosco, os adeptos foram justos. Ou seja, quando nos assobiaram, e eu senti que houve uma outra vez que era para nós, que tinham razão, porque nós poderíamos estar a fazer melhor, depois acabávamos sempre por fazer melhor. Se calhar depois dos assobios acabávamos por fazer melhor. Porque ganhámos os jogos todos em casa, à exceção daqueles 2 que eu te disse, e claudicámos, como eu te dizia ao princípio, claudicámos um bocadinho fora de casa, que eu acho que tem sido regular nesta temporada do Sporting. Sentias que estas vitórias, quer na Liga Europa, quer no campeonato, principalmente em casa, como tu dizias, iam dando à equipa alguma tranquilidade que não tinha quando tu chegaste? Sem dúvida que sim. Nós podemos ver, eu não queria falar muito dos jogadores individualmente, mas nós podemos ver um jogador que eu acho que foi crucial, foi no Coates. Coates, quando nós chegámos, estava a passar uma fase muito difícil para ele, para a equipa, porque ele é um dos líderes da equipa, e essa estabilidade que nós conseguimos ter, sobretudo a nível defensivo, para ele foi muito importante, porque ele passou de uma fase onde eu acho que ele próprio estava a ter alguma desconfiança consigo próprio, para uma fase importante para ele de confiança, uma fase normal para ele. A fase que ele está a passar agora é o que é normal para ele. E quando nós chegámos, ele estava a passar uma fase que não era normal num jogador como ele, e ele depois acabou por ser também muito importante para nós, nesse sentido, mas nele eu senti muito isso. E ele é um dos líderes do grupo, e também do setor defensivo. Portanto, era importante termos o Coates, o melhor Coates connosco. Portanto, esse tipo de jogos que nós ganhámos, que não sofremos muitos golos, eram muito importantes para a equipa. Estavas a falar de que o Coates era um dos líderes do grupo. Ainda é. E ainda é. Perguntava-te isso porque esta equipa era muito dependente do capitão Bruno Fernandes e ficou refém de capitão quando ele foi embora. Eu acho que a equipa era um bocado dependente do Bruno dentro de campo, porque realmente um jogador como o Bruno, que tem tanto golo, que tem tantas assistências, que participa tanto nos golos, deixa uma marca numa equipa, pelo menos nos primeiros tempos, deixa uma marca difícil de se apagar. E depois a própria personalidade do Bruno, que chama assim muita responsabilidade, por isso é que ele é o jogador que é, por isso é que ele chega ao Manchester e ele para mim neste momento é o principal jogador da equipa já, ou seja, aquele de quem as pessoas esperam mais, e que ele próprio mete essa responsabilidade em cima dele, e ele connosco era assim. Portanto, um jogador destes deixa sempre uma marca importante. Quando sai, depois haverá jogadores que têm que se começar a assumir como líderes. E isso não é fácil de encontrar. É muito difícil de encontrar um jogador como o Bruno. Eu acho que o Sporting não tem. Neste momento não tem. E é como eu digo, não é fácil ter. Nem tem o Sporting, nem tem o Benfica, nem tem o Porto. Ninguém tem um jogador como o Bruno aqui em Portugal. E quando perdes um jogador assim, naturalmente que a equipa se vai ressentir. O nosso trabalho era tentar arranjar soluções para que se sentisse menos. Quando é que percebeste que ele ia mesmo sair naquele mercado de inverno? Nos últimos jogos dele eu já sentia que ele poderia sair. Sentia-o muito ansioso, e sentia também que era o momento dele sair, porque o Bruno é um jogador com um nível extraordinário e
e já estava, eu acho que ele está num patamar que dificilmente o futebol português em geral pode responder a um jogador, às exigências dele e às expectativas dele. Portanto, eu senti que era muito difícil de o conseguir segurar, e se conseguíssemos era difícil depois de voltar outra vez a recuperar o Bruno nos próximos jogos. Se o Bruno não saísse, ia ser difícil de tentá-lo recuperar, porque realmente ele merece estar no nível de exigência que está, estar no palco que está. Eu senti que era muito difícil de o segurar, e se calhar até era injusto, porque realmente é um jogador que merece estar onde está. Merece estar a jogar na melhor liga do mundo. Estava a mais no campeonato português? No bom sentido. Sim. No bom sentido, sim. Claro que nós gostaríamos de ter sempre jogadores como o Bruno em Portugal, mas eu metendo na pele do Bruno e dizer, eu tenho potencial para estar no United a jogar contra o City, contra o Liverpool, contra o Tottenham, contra o Mourinho, contra o Guardiola, eu vou querer estar, naturalmente, e eu acho que ninguém pode levar isso a mal. Eu acho que ninguém leva isso a mal. Nesse mercado de inverno sai o Bruno Fernandes e faz regressar Geraldes e é contratado o Sporar. O Sporar foi um jogador a quem deste o aval, ou já estava decidido que ele viria quando chegaste ao Sporting? Não, foi uma escolha conjunta. Uma escolha conjunta, ou seja, teve o aval de todos. Era um jogador que era seguido há algum tempo e que nos agradava a todos, ou seja, todos nós concordámos que era uma mais-valia para nós e realmente precisávamos. Na altura em que o Sporar chegou, tivemos o azar de que o Luís Filipe também se lesionou. E acabaste por ficar só com um também, não é? Acabámos por ficar com um. Depois pudemos começar também a contar com o Pedro, que ainda não estava inscrito. Certo. E pronto, e o Geraldes, que estava sem participar no AEK, era um jogador que era nosso, portanto não fazia sentido o Geraldes também ficar de fora, como havia a intenção dele e do AEK de terminarem a relação. Nós aceitámos também o Geraldes, porque era um jogador que eu gostava também, pessoalmente, que eu achava que também nos poderia ajudar, porque íamos perder o Bruno, e era mais uma opção para nós. Esperavas ter tido mais reforços para colmatar aquilo que sentias necessidade na equipa no mercado de inverno? A equipa feita por nós é diferente, porque nós vamos buscar jogadores que achamos que as características se encaixam nas nossas ideias, mas o Sporting estava numa posição difícil a nível financeiro, e eu entendi as razões pelas quais nós não podemos ir buscar mais ninguém. E aceitei o desafio. Agora, isto é muito fácil de nós chegarmos aqui e começarmos a defender, porque isto e porque aquilo. Não, eu não sinto necessidade nenhuma de me defender. Nenhuma. Claro que gostaria de ter tido mais uma ou outra solução, mas o Sporting estava na situação que estava e nós aceitámos isso. Portanto, a partir do momento em que se aceita, não vale a pena depois estarmos a queixar-nos ou a desculpar-nos. Nós aceitámos primeiro ir para o Sporting, depois aceitámos as razões pelas quais só poderíamos trazer um ou outro jogador, e portanto, a partir daí acho que não há muito para nos queixarmos. É o que é, as coisas são o que são, e nesse aspecto os responsáveis do Sporting sempre foram muito honestos comigo. Olha, podemos isto, é isto que podemos. E eu dizia, ok, isto podemos, vamos embora, é com isto. Portanto, não tenho nenhuma razão de queixa nesse sentido. Porque nós sabíamos para onde íamos e o contexto que era. Nessa altura, o Coates também renovou o contrato por mais um ano. Foi uma decisão também da equipa técnica prolongar o vínculo dele ao Sporting, ou foi uma decisão meramente diretiva? Nós, nesse aspecto, não fomos ouvidos. Não fomos ouvidos nas renovações. As renovações que foram feitas, nós não fomos ouvidos. Os seus objetivos era uma aposta na formação que não podia ser como tu querias, porque se tinha que valorizar os jogadores do plantel para também poder encaixar de alguma forma dinheiro, ou tinhas liberdade total para poder promover alguns jogadores da formação de Sporting? Tinha liberdade. Não, nesse sentido, não senti
nenhuma interferência de ninguém, tinha liberdade. Fui lançando à medida que achei que devia de lançar. Era difícil também, lá está, o contexto, a necessidade de ganhar, o nível de exigência de uma Liga Europa. Fomos lançando aos poucos. Depois poderíamos ter lançado mais, dificilmente poderíamos ter lançado mais no tempo que tivemos, porque depois, lá está, tínhamos também os jogadores que estavam no plantel e que nós tínhamos de tentar valorizar e que nos poderiam ajudar também. O plantel era extenso, era um plantel muito extenso. Esse foi um dos problemas que nós encontramos, o plantel muito extenso que tira também espaço aos jogadores da formação. E é difícil, por exemplo, trazer 1 ou 2 jogadores da formação e deixar 2 ou 3 jogadores do nosso plantel, jogadores que têm relações com outros, que têm relações connosco, relações diárias, deixá-los, por exemplo, fora num exercício. Não é que não se faça, faz, mas é difícil de gerir. Quando o plantel é muito grande, tira espaço aos jovens. E nós fomos para ali para recuperar muitos jogadores. Não fomos para ali também só para vamos limpar 4 ou 5 ou 6 ou 7 e não os vamos tentar recuperar. Não. Nossa obrigação é tentar recuperar jogadores também, é passar-lhes coisas que nós achamos que devemos de passar. Portanto, eu acho que nesse sentido o nosso trabalho foi um pouco também mais difícil por isso, porque era realmente um plantel muito extenso e não era fácil trazer jogadores. Às vezes tínhamos treinos com 25, 26 jogadores. Como é que vai dar um treino de 25, 26 jogadores? É muito difícil. Claro que o nosso trabalho é encontrar exercícios para que estejam todos envolvidos, mas é mesmo muito difícil. Portanto, eu pessoalmente prefiro plantéis mais curtos e depois numa equipa, num clube que tenha a história como o Sporting tem a nível de formação, então dar a oportunidade aos jovens de virem. Agora, se tens um plantel de 25 jogadores, dificilmente consegues dar tantas oportunidades, mesmo que seja só para treinar. É muito complicado. A não ser que seja em dias onde haja, por exemplo, primeiro dia da semana, onde os jogadores que jogaram que não vão fazer um treino normal, e aí sim tu consegues trazer mais jogadores, mas são o quê? São 1 dia, 2 dias, e como é que os miúdos se mostram? Não é? Como é que os miúdos mostram nessa altura? Não é fácil de gerir isso tudo, e depois lá está, era o plantel que nós tínhamos muitos jogadores que queríamos também recuperar, mesmo assim acho que ainda lançámos alguns. Aliás, agora que falamos sobre isso, eu lembro-me daqui há pouco tempo de uma das declarações do diretor financeiro do Sporting, em que erradamente dizia que havia uns jogadores que se estavam a desvalorizar. Eu faço a pergunta, neste momento, quem são os grandes ativos do Sporting? Aqueles que nós dizemos assim, isto pode vir a ser um ativo. O Wendel, que connosco teve um nível muito, muito alto e continua a estar. Max jogava? Não jogava. Max não jogava, portanto, o Max foi um daqueles que nós potenciámos. Plata foi o Lionel Pontes que o lançou, mas depois acabou por não ser uma aposta constante. E connosco foi. Apesar de eu achar que o Lionel Pontes fez um excelente trabalho, porque o mais importante para mim num treinador, neste caso de sub-23, ou de uma equipa B, é os jogadores que ele consegue transportar da equipa dele para a primeira equipa. E nesse aspecto, o Lionel Pontes fez um trabalho excepcional, porque são muitos os jogadores que estão preparados, se calhar, para estar na primeira equipa do Sporting, e eu já falei de 2 ou 3, e depois, entretanto, o Ruben já puxou mais alguns. Portanto, estava a falar do Max, o Plata, o Giovane é um caso diferente porque já estava, mas a verdade é que o Giovane, neste momento, é dos jogadores com mais mercado no Sporting e estava para ser emprestado. Ele estava para ser emprestado em janeiro. O próprio jogador pensava que o melhor para ele era ser emprestado. E o próprio clube também pensava que o melhor para ele era ser emprestado em janeiro? Sim, porque o Giovane veio de uma série de lesões. Só que a verdade é que quando eu começo a ver o Giovane a treinar, ele tinha uma coisa muito engraçada com o Bruno.
O Bruno é um jogador que acaba o treino e fica 1 hora a rematar a baliza, a treinar remates livres. E o Giovanni, quando voltou de lesão, e ele metia-se com o Bruno a toda hora. Eu achava aquilo curioso, porque o Giovanni tem um mal perder, no sentido, por exemplo, o Bruno começava-lhe a ganhar. E o Bruno já estava a ganhar, sei lá, 5-1 ou 5-2. Uma competição entre eles. O Giovanni dizia, Bruno, está 5-1. Agora quem marcar este ganha. O último. O Giovanni nunca queria perder. E depois, no treino, eu comecei a vê-lo a treinar. Eu não o conhecia bem. Conhecia-o de o ver jogar bocadinhos. Eu, quando o começo a ver a treinar, eu digo assim, este senhor não pode sair daqui. Porque ele é tão competitivo. E eu achava que nos faltava muito isso. Ele é tão competitivo que nós fizemos mesmo de jogadores assim. E eu lembro-me dele vir falar comigo sobre isso, sobre um futuro empréstimo. E eu disse logo, Giovanni, vamos fazer assim, porque eu tinha aquela imagem na minha cabeça e disse, vamos fazer o seguinte, vais ficar connosco até o final de janeiro, nós na última semana decidimos. Mas claro que ele me foi ganhando. Todos os treinos ele me ganhava mais um bocadinho, todos os treinos eu dizia, impossível deixar o Giovanni sair. Mas isto porquê? Porque realmente o Giovanni foi um daqueles, mais um que não se desvalorizou. O outro, o Camacho também não jogava, que é um menino também com 19 anos, 20 anos. Portanto, se nós olharmos aos jogadores que são futuras vendas ou potenciais futuras vendas do Sporting, não é certo que os jogadores estivessem desvalorizados, porque aqueles que são mais... ou seja, que estão mais valorizados foram também lançados por nós. E agora, também lançaste o Rodrigo Fernandes. Também, o Rodrigo num contexto diferente e tinha que ser com mais tempo, embora eu acredite muito no Rodrigo e acho que o Rodrigo vai dar jogador. Era um contexto diferente, numa posição difícil para ele, porque também tinha jogadores importantes, mas continuando com esta conversa, e eu agora acho que o Ruben também lançou, acho não, o Ruben lançou o Quaresma. O Ruben lançou o Eduardo Quaresma, o Gonçalo Inácio, o Nuno Mendes, o Joelson e o Tiago Tomás. Todos eles bons, todos eles com muito potencial, todos eles. Quem treinava mais connosco era o Mateus Nunes, e depois o Quaresma mais vezes. O Nuno Mendes não treinava tanto connosco porque jogava mais em baixo. E eu também não gosto muito de tirar os jogadores todos ao jogador do Sub-23. Mas estes jogadores agora que o Ruben lançou são jogadores que eram seguidos também por ti, começaste a ter... iam todos treinar connosco. Iam todos treinar, não desta forma. O Gonçalo Inácio não chegou a ir, nós gostávamos muito dele, não chegou a ir. O Quaresma ia treinar connosco, o Mateus Nunes ia treinar connosco, o Nuno Mendes ia treinar connosco, apesar de houve uma altura ali que ele teve lesionado, mas não ia muito, ia mais o Gonçalo Costa, porque eu também metia o Lionel um pouco à vontade nesse sentido, porque eu não ia utilizar o Nuno Mendes de imediato, e eu a verdade é que eu não gosto também de dizer assim, o Nuno Mendes não vai ser utilizado, mas também não treina contigo. Porque há também o potencial do jogador e o jogador precisa de competir. Portanto, havia muitos que treinavam connosco. Portanto, não te surpreendeu nada esta chamada de todos estes jogadores? Não, muito pelo contrário. Todos bons, e eu acho que o Ruben está correto em os ir buscar. Estes miúdos têm potencial, têm muita ambição por representar o Sporting, têm muito orgulho em representar o Sporting e têm qualidade para poder estar ali. Mas de uma forma direta, porquê é que tu não os foste buscar? Porque não era o momento deles subirem? O contexto é diferente. O contexto é diferente, as competições hoje em dia, o Sporting já não está a jogar para tudo o que nós estávamos a jogar, e depois nós tínhamos jogadores que eram jogadores, por exemplo, o peso salarial era importante no plantel, e nós tentávamos checar o melhor deles, e não se consegue, não conseguia meter, novos jogadores de uma vez da equipa do Sub-23, até porque eu achava que alguns deles ainda não estavam preparados para jogar no contexto que era. O contexto atual é totalmente diferente. Primeiro, não temos gente no estádio. Logo aí o contexto é diferente. Não quer dizer que eles não pudessem jogar. Podiam jogar, naturalmente, podem jogar, são bons. Não é isso. Mas o contexto é muito diferente. A equipa já é diferente. Os jogadores que estão já são ligeiramente diferentes. O contexto, em geral, sem adeptos na bancada, é diferente.
O facto dos assobios, tu nunca sabes se é para ti, se não é para ti, é diferente. O facto de não estares em tantas competições é diferente. E de não teres que jogar para eliminar, isso é diferente também. O facto de nós estarmos em nono e termos uma urgência grande em chegar ali ao terceiro, quarto lugar, terceiro sobretudo, nós chegámos ao terceiro, depois o Braga conseguiu-nos passar, estávamos ali a lutar com o Braga, terceiro, quarto lugar, e já estávamos a deixar os outros para trás. Né? Portanto, já havia ali uma almofada de pontos importante relativamente aos que estavam atrás. Portanto, tudo isso é um contexto completamente diferente. Não podemos estar a comparar uma coisa com a outra. Estavas a falar aí das declarações de Salgado Zenha, o homem forte das finanças do Sporting, precisamente pouco depois da tua saída, que disse aquela frase de que a equipa não estava a praticar um bom futebol e havia uma desvalorização do plantel. Porquê é que achas que foi dito desta forma? Eu acho que ele aí sentiu alguma necessidade de se justificar, mas não tinha que se justificar por uma... Primeiro porque o Sporting não me demitiu. O Sporting não me demitiu. Foi uma decisão nossa. O Sporting aceitou, e o Hugo Viana pode perfeitamente confirmar isso, o Sporting aceitou as nossas razões para sairmos naquele momento. Nós sentimos que não éramos o problema, mas sentimos que já não estávamos a ser também a solução. E treinar no Sporting é muito bom. Sim, treinar no Sporting, no Benfica, no Porto, no Braga, no Vitória, é muito bom, sim. Mas é muito bom quando nós estamos bem. Não é o facto de estar no Sporting por estar, a mim não me enche, não me chega, para mim não é suficiente. Portanto, só aí ele já cometeu um erro. Porque ele deu a entender que o Sporting nos demitiu e não foi assim. E até poderia ter sido, mas não foi. A verdade não é essa. Se fosse, eu tinha que assumir, porque isso, demissões, clubes a despedir os treinadores há todos os dias, em todo o lado. Esta é a profissão mais difícil do mundo. E isso existe em todo o lado, mas não foi o que aconteceu. Portanto, só ele já estava a justificar uma coisa que não era verdade. Depois, quando falarmos da valorização dos jogadores ou não, quer dizer, que os jogadores é que estavam valorizados antes de nós chegarmos ao Sporting? Não é? Quem? A não ser o Bruno, quem? Mais ninguém. Portanto, e depois daquilo que eu acabei de dizer, ou seja, a maior parte das potenciais futuras vendas boas do Sporting são jogadores que nós apostámos consistentemente, não foi? Vamos meter uma vez e não metemos mais. Apostámos consistentemente. Portanto, eu acho que os factos, nesse aspecto, os factos falam por si só. Para confirmar aquilo também que estavas aqui a dizer, vamos olhar para esta página do Jornal A Bola que dizia Silas colocou lugar à disposição. Isto aconteceu depois da eliminação da Liga Europa e antes desse último jogo com o Famalicão. É só nesse momento que sentes que já não eras parte da solução, que a tua equipa técnica já não era parte da solução? As derrotas, sobretudo, ainda mais no Sporting, as derrotas pesam muito. E a verdade é que nós não estávamos mesmo à espera de ser eliminados. Pelo jogo que tínhamos feito em Alvalade contra o Asac Sair, nós não estávamos mesmo à espera de ser eliminados. E ainda para mais da maneira que foi. Nós fizemos 4 golos e acabámos por ser eliminados e tudo em bola, sofremos 5 golos de bola parada. E a bola parada é uma coisa que tem muito também de concentração do jogador, tem muito de foco. E nós sentimos ali que os jogadores, na nossa opinião, já não estavam focados da maneira que nós sentimos que deveriam de estar, porque nós nunca poderíamos ter sido eliminados ali. Porque, e ainda por cima, em geral, nós fomos melhores. Porque cá fomos totalmente superiores e lá foi um jogo muito, muito dividido, que nós tivemos muitas ocasiões e a frustração da derrota levou-me logo nesse dia a falar com o Hugo Viana. Depois o Hugo Viana disse-me, e acho que com toda a razão, disse-me: Silas, vamos dormir sobre o assunto, porque... E eu acho que ele tem toda a razão, porque normalmente a seguir às derrotas as decisões que se tomam quase nunca são boas. E foi isso que nós fizemos, mas depois
depois de descansar, senti também isso, que eu te dizia. Não somos o problema, mas também já não estamos a ser solução. E eu achava também que o Sporting deveria ter a oportunidade de contratar alguém a pensar no futuro e que pudesse fazer uma equipa à sua imagem. Porque nós mesmo que ficássemos, não íamos ficar para o ano a seguir. Porquê é que não ias ficar para o ano a seguir? Por várias razões, mas não iríamos ficar para o ano a seguir. Porque tu não querias ou porque o Sporting não queria? Repara, há uma coisa muito importante, quando eu falo do Hugo e do Presidente, há uma coisa muito importante, que é, nós temos opiniões diferentes, mas eu acho mesmo, tenho mesmo a convicção de que mesmo tendo opiniões diferentes sobre muitos assuntos, eles são muito bem intencionados, eles querem o bem do Sporting. Mas isso é uma coisa, e outra coisa é aquilo que eu penso, ideias que eu tenho, que são diferentes das deles. E nesse sentido, eu acho que nós tínhamos ideias diferentes, mas que as ideias deles, eles acreditam mesmo que aquilo é o melhor para o Sporting. E isso é o que eu acho que é mais importante dos sócios do Sporting reterem. São bem intencionados. A intenção deles é que o Sporting esteja bem. Que eu tenho opiniões distintas, mas isso é normal. Ou seja, que se calhar um diretor desportivo olha para as minhas opções como treinador e ele teria outras. Ou tu terias outras, ou um jogador teria outras. Isso é perfeitamente normal. O que eu acho mais importante é realmente esta ideia de que, não, eu quero o melhor para o Sporting, eu acho que o Presidente e o Hugo querem o melhor para o Sporting. Mas lá é o que eu te dizia, mas porquê que achas? Porque eu também acho que havia ideias que nós tínhamos muito diferentes. Portanto, o ideal era realmente nós sairmos. Agora, se é para sair, então que venha um treinador já e que prepare o futuro do Sporting e que nos dê também tempo a nós de pensar naquilo que queremos fazer. Portanto, a decisão baseou-se muito nisso. E colocas o lugar à disposição e aceitas fazer ainda esse jogo em Famalicão, sabendo que depois daquele jogo irias sair? É esse o acordo que vocês fazem? Sim, sim. Ou seja, o acordo era esse. Fosse qual fosse o resultado, nós sairíamos. Portanto, estava mais decidido, estava tudo... Tínhamos feito, inclusive, um acordo de revogação do contrato, ou seja, estava tudo decidido. Portanto, inclusive os jogadores também já sabiam que seria o nosso jogo, porque eu tentei sempre ser muito honesto com os jogadores, não os queria enganar. E inclusive eu disse-lhes que seria o nosso último jogo, fosse qual fosse o resultado, porque eu achava que os jogadores mereciam, e merecem sempre que nós sejamos honestos com eles. Não queria que os jogadores soubessem por outras pessoas que nós iríamos sair. Basicamente foi isso. Quando vais para aquela conferência de imprensa após o jogo do Famalicão e assumes que vais sair, e assumes tu que é o Ruben Amorim que vai treinar o Sporting... Não foi bem assim, não foi assim. Confirma só. Eu agora acho graça, mas eu não sabia. Mas a pergunta é-me colocada de uma maneira tão convincente que eu pensei, como eu sabia que ia sair, como nós já tínhamos o acordo feito há 2 ou 3 dias. E sabias que ia ser o Ruben? Não sabia, mas já tinha ouvido. Ninguém do Sporting me disse, olha, vai ser o Ruben Amorim, mas eu tinha ouvido. E a pergunta é-me feita de uma maneira que eu encaro aquilo, já foi anunciado, e eu falo do Ruben como falei do Ruben antes, quando ele estava no Casa Pia. Da mesma forma. Até porque é uma pessoa com quem eu joguei, nós somos amigos. Portanto, eu falei do Ruben da maneira que falei, mas não foi para anunciar, porque eu não sabia que o Ruben ia ser o treinador. Mas eu desconfiava que ia ser o Ruben. Porque se falava, toda a gente já falava. E quando o jornalista me pergunta, eu digo, bom, já é oficial esta situação do Ruben. Tudo bem, porque eu sabia que o meu acordo estava feito e não havia volta atrás. Chegaste a falar com o Ruben sobre essa situação? Ou não houve aqui uma passagem de testemunho? Não chegámos a falar, já falámos, depois dele estar no Sporting, mas não falámos sobre isso. Mas eu acho que não tínhamos que falar. Eu não encaro... Eu quando saí... Eu nem vou falar muito dessa situação, mas alguns treinadores que ficam magoados com outros quando os outros vão para o lugar deles. Eu já não tinha razão nenhuma para ficar magoado, porque, como eu já te disse, partiu de nós a saída do Sporting. Depois,
O Ruben fez aquilo que eu faria no lugar dele. Um treinador vai sair, há um clube que me quer e eu vou para lá. Ponto final. Que nós até poderíamos falar, porque nós, eu e o Ruben, falamos de várias coisas. Até poderíamos ter falado, mas não falámos sobre isso. E eu não acho que tivéssemos que falar. Não acho que houvesse necessidade de falar. Até porque a minha decisão não teve nada a ver com o Ruben. Eu não falei com o Ruben sobre a minha decisão de sair. E o Ruben também não tinha que falar comigo sobre sair do Braga e ir para o... Onde é que esta situação e esta história poderá ter tido, se calhar, pode ter havido algum mal-entendido, se calhar, com o Braga, porque o Ruben era treinador do Braga, mas eu não confirmei que o Ruben ia ser. Eu respondi, perguntaram-me sobre o Ruben e eu falei sobre o Ruben, sobre aquilo que ele é como treinador, que eu acho que é como treinador e como pessoa que o conheço muito bem. Foi mais ou menos isso. Foi uma situação caricata, mas eu não anunciei o Ruben. E como é que olhas para o trabalho que ele está a fazer agora no Sporting como teu substituto? É um trabalho difícil, o contexto é diferente, como eu dizia há pouco, e acho que está a fazer um bom trabalho, mas que ainda está a começar, que o mais difícil ainda está por vir, mas acho que ele está preparado para o desafio que é. Quando foste embora do Sporting, foste um homem diferente daquele que eras quando lá chegaste? Foste triste ou foste aliviado por sair? Não, nem uma coisa nem outra. Eu aprendi muita coisa no Sporting. Aprendi muita coisa. Houve coisas que eu ainda não tinha passado. No Sporting passei por coisas que eu ainda não tinha passado como treinador. E que me deram uma bagagem diferente, para melhor, porque nós aprendemos muito com aqueles jogadores, aprendemos muito com as pessoas que estavam à nossa volta, e aprendemos sempre coisas boas, coisas más, ou que nós achamos que são boas e outras que achamos que são más, coisas que achamos que devemos de vir a fazer outra vez, outras que não devemos de fazer outra vez. Eu senti-me mais treinador depois de sair do Sporting, porque realmente tive desafios que eu ainda não tinha tido. Desafios difíceis, muito difíceis, mas que não tinha tido. Agora já tive, e que numa próxima situação, se calhar, vou conseguir gerir as coisas melhor. Vais começar agora o curso de UEFA Pro. Para ti é algo importante também ter essa certificação máxima enquanto treinador. Que caminho queres dar a esta tua carreira depois de seres melhor treinador agora, depois de teres passado pelo Sporting? O UEFA Pro para mim é muito importante e eu não quero que isto, sobretudo que as pessoas que tiveram a fazer esse papel por mim, que me deram uma ajuda grande, não quero que eles se sintam melindrados, mas a mim limita-me o facto de eu ter que passar uma mensagem a ti, para tu teres que passar a um jogador. A maneira como nós comunicamos é sempre diferente. E depois não é só a maneira como nós comunicamos, senão o timing da intervenção. Não é? Porque eu vejo uma coisa e quero intervir, e eu nos meus primeiros 6 meses do Belenenses ainda podia estar em pé, era muitas vezes multado, mas podia estar em pé. A minha intervenção é muito diferente daquela que é diferente e no tempo certo, daquela que é eu ter que passar alguma coisa ao Emanuel ou ao Tiago Teixeira, que era a pessoa que estava no Belenenses, ter que lhes passar uma mensagem para que eles passem depois a um jogador. O timing perde-se completamente, a maneira de comunicar também se perde completamente, e a mim limita-me muito. Portanto, o facto de tirar o 4º nível é muito importante para mim, sobretudo por isso, porque me vai permitir ter uma intervenção diferente no jogo. Não durante a semana é igual, mas no jogo a intervenção, eu acho que é importante a intervenção do treinador, senão não existiam treinadores, os jogadores jogavam à maneira deles e faziam tudo o que queriam. Para mim é muito importante. Por isso, sobretudo por isso, pela mensagem e o timing de mensagem, da mensagem é muito importante durante um jogo. Tens medo que aquilo que passaste no Sporting te possa dificultar o caminho que queres seguir? Não, de maneira nenhuma. Não, ao contrário, eu saí mais treinador do Sporting, sem dúvida nenhuma. Portanto, aquilo que eu passei no Sporting fortaleceu-me como treinador. E com o UEFA Pro serei ainda mais forte. Agora, houve muita coisa no Sporting
que é como eu digo, serviu para aprender, serviu para fazer coisas diferentes também, que nós fazíamos, serviu para perceber também que há coisas que servem num lado e não servem no outro. Portanto, eu não me importo por exemplo, agora treino no Sporting e já não vou treinar abaixo disso. Não, nada disso. Honestamente, eu sinto que estou a aprender ainda muito. Ainda nem o 4º nível tenho. Sou um aprendiz, essa é que é a verdade. Sou um aprendiz completamente. Portanto, agora eu sei que a próxima equipa que eu treinar, eu estarei mais preparado do que estava quando fui para o Sporting, isso sem dúvida nenhuma. Que desafio é que queres ter? O Atlético ainda não. Não sei, um clube que nos dê estabilidade, e tempo para trabalhar e para jogar como nós queremos. Foi aquilo que nós tivemos. No Belenenses tivemos isso. E tivemos lá 20 meses e eu acho que deixámos uma marca importante. Portanto, um clube e uma equipa que me permita deixar uma marca na qual eu acredito. Portugal ou estrangeiro? Tanto faz. Eu já joguei muitos anos fora. Já joguei em Espanha, Inglaterra, Chipre, Índia. Portanto, nesse sentido não tenho problemas. Convém ser um sítio onde a língua não seja um obstáculo, porque às vezes é um obstáculo. Mas convém ser um sítio onde a língua não seja um obstáculo, ou pelo menos que o inglês se fale regularmente. Mas não tenho preferência, seja em Portugal ou no estrangeiro. Se o desafio e se o projeto for estável e que nos possa permitir trabalhar da maneira que nós queremos, não faço muita distinção entre Portugal ou estrangeiro. Para terminar esta nossa entrevista, o que é que te falta ter na palma da mão, Silas? O UEFA Pro, falta-me o UEFA Pro, isso sem dúvida, porque ando há muito tempo à espera. Também depois tenho muita gente a tentar me falar sobre isso e a atingir-nos, a mim e a outros. Se calhar com um pouco de razão, outras vezes não. Mas essa é realmente a minha prioridade neste momento, é tirar o curso. Estou muito mais a pensar no curso do que propriamente em treinar já. Não quer dizer que não treino, não é isso, mas é muito importante para mim o 4º nível, porque depois me pode permitir coisas diferentes e se calhar até pensar noutros países que é difícil entrar sem o 4º nível, não é? Porque, por exemplo, em Portugal há muita gente que já conhece o nosso trabalho, mas no estrangeiro não. E apresentar um treinador no estrangeiro que não tenha o 4º nível acaba por ser mais difícil. Portanto, a minha grande prioridade neste momento é realmente o curso. Não é que eu não queira treinar, não é isso, mas é a minha prioridade, sem dúvida nenhuma. Portanto, aquilo que eu mais quero neste momento é ter o 4º nível e depois treinar, desfrutar, ter uma equipa que me permita desfrutar e que eles também desfrutem, porque isso eu acho que é muito importante. E eu acho que a próxima equipa será uma equipa dessas. Boa sorte. Que venha então essa equipa e que voltes então aos relevados rapidamente para que continues essa tua ainda carreira de aprendiz como treinador, mas que seja de sucesso. Obrigado uma vez mais por falares connosco.